Boa tarde. Então vamos iniciar a nossa live da roda de meditação, né? A segunda do ano. Então lembrando que são 10 rodas ao longo do ano, né? Que foram criadas desde a passagem do mestre no ano 2000, né? Então sempre o foco é homenagear o mestre, né? E tenho aproveitado, né, antes de fazer a prática da meditação, para falar um pouquinho, né, sobre o mestre, sobre, né, os discípulos do mestre, porque aproveitar para relembrar mesmo essa história, né? Então essa semana achei interessante que eu estava aqui no espaço, né? O espaço estava inclusive a porta aqui fechada. E de repente eu vi, né, vindo pelo corredor, né, pela nossa alameda aqui do Espaço Luz, uma criancinha, de uns 3 anos, uma criancinha assim, decidida, andando pelo corredor e a mãe atrás, né, a criança na frente e a mãe atrás. Aí eu abri a porta, a criança entrou, decidida, atravessou a ponte aqui do espaço, entrou no salão, deu uma circuladinha no salão. Depois desceu a ponte, né? A mãe, eu falei, tem uma escola de Tai Chi e tal. Aí a mãe já, né, já foi então levando a criança e ainda eu ouvi a mãe falando, quando você crescer você vem fazer Tai Chi aqui. Assim, é uma cena que acontece aqui. Sabe? As crianças assim, sentem a energia daqui e acabam puxando os pais aqui para dentro. É muito interessante, vimos várias vezes isso, né? Mas aí me lembrou também que o mestre, né, ele sempre ele contava aquela história de Confúcio, né? Confúcio teve 2 mestres, né? O Confúcio teve Lao Tzu como mestre e também uma criança, né? Teve uma criança de mestre. E diz que tinha uma história assim, que as crianças estavam criando uma muralha, né, na rua por onde a carruagem de Lao Tzu ia passar. E daí falaram, crianças, saiam do caminho para o velho sábio, né, passar. Aí as crianças todas saíram, né, só ficou aquele outro menino, Shanto, como que é o nome dele? E o mestre citava ele. E daí o menino não saiu, né? Ele ainda interpelou daí Lao Tzu. Falou, a cidade tem que se desviar da carruagem ou é a carruagem que tem que se desviar da cidade, né? Aí Lao Tzu disse que ficou assim impressionado, né? Respondeu logo, a carruagem tem que se desviar da cidade, né? E aí, então depois Lao Tzu, né, voltou, assim, encontrou o menino várias vezes e disse que no final o menino acabou se tornando mestre, né, para Lao Tzu, né? Porque muitas questões Lao Tzu perguntava para ele, né? Então o mestre, né, o nosso mestre, por exemplo, teve uma situação na igreja, ele ficava muito atento às crianças que vinham com os pais, né, para a prática na igreja. E aí tinha uma interessante, né, tinha uma família, na verdade vinha a família, vinha a avó, né, vinha os pais do menino com ele, e ele, acho que tinha mais irmãos também que vinham, a família trazia os meninos, né, e ainda vinham tios, assim, era uma família grande que vinha. A avó, o mestre gostava especialmente, né, porque era mais próxima da geração dele, era uma artista, uma pessoa muito especial, que até fez um busto para o mestre, sabe? Criou um busto para ele. Mas ela até gostaria de saber como é que estão, né, a família. Eu lembro, o homem é o Bruno, né? E o menino se chamava Daniel. E devia ter o que, 10, 12 anos, né? Numa das palestras do mestre, ele fez uma pergunta que eu nunca esqueço. Ele perguntou para o mestre qual a relação do mar com o tal. Do mar com o tal. O mestre ficou bastante impressionado também, né, com a pergunta, sabe, assim, a profundidade da pergunta, né? E o
né, assim, para aconselhar os pais, educadores, né, a trazer os filhos e as crianças para praticar o Tai Chi, né? A importância, assim, né, deles praticarem o Tai Chi para despertar o seu potencial, sua espiritualidade, né, e poderem ter uma realização, né, de vida e ao mesmo tempo, né, ter uma verdadeira uma nova geração, assim, importante para esse país, né? Então o mestre não perdia a oportunidade de recomendar, né, sempre a prática do Tai Chi para, né, os pais, né? Porque assim, na verdade, o que a gente vê é que primeiro talvez os pais também teriam que ser sensibilizados, né, assim, para poderem trazer, né, os filhos, né? Muitas vezes, muitas iniciativas, né, que o mestre tomou, inclusive no Instituto, de criar turmas de Tai Chi para crianças, né? No final, assim, as crianças dependiam muito dos pais, né? Dos pais para levarem, né? Também para realmente né, entrosarem, né, com essa filosofia, para deixar as crianças lá, né? Então, às vezes tinha essa dificuldade, sabe? Mas aí, aconteceu que essa semana, ele na verdade é o representante da Tai Chi lá de São Vicente, o Décio Pinheiro. Décio Pinheiro é considerado o mestre lá do pessoal de São Vicente, né? E ele ligou avisando que vinha um aluno dele, de 14 anos, né? Que ele vinha aqui fazer uma prática, uma aula aqui comigo, e me conhecer também, né? Que os pais iriam trazê-lo para ele me conhecer e fazer uma prática aqui no Espaço Luz, né? Então eu fiquei muito contente, né? Porque o Décio é uma pessoa assim que está, né, assim, bastante empenhada, né, em divulgar, né, muitas práticas chinesas, né? Mas ele fez aqui também a formação da Shi Pai Lin, né? Ele é da época da igreja também. O Décio aprendeu o comércio na época da igreja. Depois ele aprendeu outras artes marciais também, mas ele seguiu firme com o Tai Chi Pai Lin. Ele tem uns 70 e tantos anos também, muito saudável, né? Assim, pratica bastante todo dia, ensina bastante, né? E aí ele tem seus discípulos lá em São Vicente. E aí esse rapazinho veio aqui. Rapazinho de 14 anos, né? Assim, um pouco gordinho, mas fazendo Tai Chi se percebia que ele era muito natural fazendo toda a prática, né? Mantinha todos os princípios da prática. E os pais, né, me falaram que, na verdade, apresentaram todas as práticas possíveis, né, para ele, mas ele só se identificou e quis fazer o Tai Chi, né? Então, fiquei muito, assim, também, assim, animada quando eu vi que, aí ele falou, e aí ele falou que ele quer fazer medicina, Então, eu fiquei muito animada quando eu vi hoje ele no curso que a gente iniciou hoje, o curso de Tuiná. Ele estava presente, né? Os pais inscreveram ele para estar aqui nesse curso que a gente deu. Hoje foi a primeira aula de reflexoterapia nos pés, né? Então eu queria encontrar que realmente aí ele vai ter uma perspectiva, né, assim, de trabalhar com essa medicina mais integral, né? Porque aí o que eu me lembrei, assim, que muitos jovens, né, na época da igreja foram inspirados pelo mestre para seguir por esse caminho da medicina, né? Então tem alguns, eu acho que já estavam. O Paulo Candiani, por exemplo, Paulo Candiani é um médico que na época ainda não tinha, ele ainda era jovem, ainda não tinha escolhido a medicina, né? Mas ele foi muito influenciado com o mestre para escolher a medicina, né? Pelo que o mestre, né, colocava, né, da medicina chinesa, fundamentando todas as práticas do Tai Chi. E aí ele ficou muito encantado, né? Como ele era muito jovem, né, quando ele aprendeu na igreja, acho que ficou muito daquele conhecimento, ficou nos ossos dele, né? Então ele cursou medicina e aí ele veio aqui fazer o curso de formação no ano, uns 2, 3 anos atrás, né? Ele fez uma formação aqui porque ele falou que ele queria relembrar muito das falas do mestre também e a prática, né? Sedimentar mais a sua prática. Então ele
E aí ele lembrava, durante o curso, volta e meia ele lembrava de alguma coisa que o mestre falava, né? Era muito interessante, assim, realmente ele, né, trouxe daí foi bastante motivador dentro dessa turma, né, do curso de formação, sabe? E aí ele fez uma homenagem para o mestre também, acho que na homenagem, na última live, né, que a gente falou, porque foi a homenagem pela passagem do mestre. E aí eu vi que ele fez alguma homenagem na internet também, né? Então é o Paulo Candiani, que é o médico que falou para mim que no curso de medicina ele viu que não era aquilo que o mestre, né, tudo aquilo que o mestre falava, né, que realmente não foi assim aquele encanto, né, aquele encanto que ele sentiu na fala do mestre sobre esse caminho da medicina, mas que, né, ele adorou, né, ele adora ser médico e ajudar as pessoas, né, e ele faz uma medicina também, um trabalho muito comunitário também, lá na cidade dele, no interior, Jaguariúna, né. Então hoje eu vou aproveitar para falar um pouco assim desses jovens que seguiram o caminho da medicina, sabe? Porque eu acho interessante, né, já aproveitando o gancho, né, que a gente teve essa aula de Tuiná, iniciamos hoje, né, o curso de Tuiná, onde a gente aproveitou para lembrar muito a história do mestre no ensino dele aqui no Brasil, sobre essa medicina taoísta de equilíbrio, né? Então, o que faz do mestre, né, como mestre que não tinha formação acadêmica, né, de medicina, era um mestre taoísta, tem tanto conhecimento da medicina, né? Então é muito interessante, porque Lao Tzu fala isso, Lao Tzu fala, né, Lao Tzu, que ele fala, o mestre Lao Tzu é reconhecido como o médico dos médicos, né? Por quê? Ele é um filósofo, né? Mas é porque ele, né, Lao Tzu tem o conhecimento da energia, né? Que para os taoístas é isso, na verdade o grande remédio, é a energia, né? Então o mestre, por isso ele pode ser considerado, né, o mestre também foi, na verdade, o grande inspirador, né, de muitos jovens a seguirem esse caminho da medicina, né? Daí, então eu me lembrei também, então, o Marcelo Joffre-Lejevich, é um médico conhecido, né, assim, porque ele fez um casamento muito bonito da medicina, né, da medicina convencional com a medicina chinesa, né? Mas assim, inspirado, né, pelo mestre, ele acabou realmente fazendo, né, se aprofundando mais nisso. Então ele chegou a fazer um estágio com o mestre no instituto durante um tempo, né, se fazia atendimentos, ele acompanhava, né? Depois ele deu aula de Tai Chi Chuan no Hospital Campo Limpo, na época da doutora Elzira, né, a doutora Elzira, ele era residente, acho que de medicina, e aí a doutora Elzira chamou ele para, né, ensinar o Tai Chi para os funcionários dentro do hospital, né? Então ele teve já esse trabalho, né? E depois de formado, ele também foi se aprofundando, fez acupuntura com o filho do mestre, fitoterapia, né? Foi seguindo por esse caminho. E hoje em dia ele é super, né, reconhecido, né, como médico, assim, e onde ele junta para ele. Especialmente a prática da meditação é o que dá condição para ele trabalhar tanto. Nesse momento da pandemia, ele diz que chega a sair meia-noite do consultório, de tantos pacientes com Covid que ele tem atendido, né? Hoje mesmo eu falei para ele que ia estar dando essa live, ia fazer uma referência, né, a ele, mas ele disse que ia estar atendendo, né, os pacientes que ele vai ver depois, né? Mas aí o que eu estou falando? Está fazendo um trabalho sobre o taoísmo, né? E ele queria, e aí ele estava fazendo uma entrevista, né? E o Marcelo pensou, puxa vida, quem podia dar essa entrevista? Aí ele falou, vou pedir para a Jerusa, acho que a pessoa realmente que pode assim melhor, né, dar para ele uma visão do taoísmo relacionado ao Tai Chi e ao Kung Fu,
Isso que o menino queria, né, ele queria saber. Então eu falei, bom, não vou perder a oportunidade, né, de falar com um jovem, né, um jovem adolescente interessado no Tai Chi, né. Então foi muito bom, né, foi uma entrevista muito assim produtiva e eu, né, não perdi a oportunidade de convidar o menino, né, ele está no exterior agora, né, mas quando ele voltar para o Brasil, né, dele vir aprender, né, dele vir conhecer aqui o Espaço Luz, né, e fazer uma prática com a gente. O Marcelo ficou muito contente, então, né, do filho ter sido receptivo, né, a isso. Então, é isso, né, que eu me lembrei, tá? E, então, aí, falando dos médicos, deixa eu só falar de mais um médico, então, que é o Luiz Guilherme. Luiz Guilherme é um médico que também bebeu muito dessa fonte do taoísmo, né? Ele fala que ele, assim, foi, assim, muito decisiva, né, a participação dele no Tai Chi na época da igreja, né? Então, o aprendizado, né, assim, como mestre, né, que ele guarda sempre no coração mesmo dele, porque na medicina, né, ele já ficou com essa noção muito clara, né, da medicina, da importância da medicina tradicional e da medicina integrativa, né? Então, mas aí depois ele seguiu pela Ayurveda. Né? Atualmente ele tem uma clínica de Ayurveda, né? E o trabalho dele é muito voltado para isso, né? E no caminho ele acabou também fazendo muita yoga, né? Então ele teve muitos amigos que fazem yoga. Mas aí ele criou um programa de autocuidado, né? Um programa de autocuidado, e ele me procurou, né, para dar também aula nesse programa, né? Aí, quando eu me inteirei do programa, né, eu vi que basicamente é medicina ayurvédica, né, e prática de yoga. Aí eu falei para ele se cabia ter o Tai Chi, né, lá dentro. E aí ele falou que sim, que ele acha que cabe sim, porque ele vê as duas tradições, né, o Ayurveda com a yoga e a medicina chinesa, né, com o Tai Chi, como dois caminhos, duas tradições, né, que correm paralelas. E eu cito isso também. Na verdade, são, né, dois caminhos paralelos que têm uma mesma origem e que vão ter, na verdade, tem o mesmo objetivo, tem uma meta comum. Então, né, ele teve a coragem de me convidar, né, para fazer, para mostrar Tai Chi, porque ele falou que tem gente que nem todo mundo se adequa a yoga, isso que ele falou. Então, ele mesmo recomenda o Tai Chi, porque ele mesmo pratica o Tai Chi sentado diariamente, né, algumas práticas do Tai Chi, ele nunca deixou de fazer, né? Então, ele recomenda para os pacientes dele mesmo, né, se não se adequar a yoga, fazer o Tai Chi. E aí é isso, eu aceitei, né, então, nesse cuidado, nesse programa dele de autocuidado, eu vou estar dando, né, 2 aulas de Tai Chi, mas uma apresentação mesmo, né? E é isso, eu falei, tentei, assim como ele tem coragem de me convidar para um programa desse, eu também tenho coragem de participar, porque a gente vê isso, né, que tem uma origem comum, né, os caminhos não são os mesmos, mas seguem paralelos e tem um objetivo comum. Então, é dentro desse espírito, tá, que a gente então se mantém, né, nesse companheirismo, nessa união, tá bom? Então vamos lá, pessoal, aqui ó, já está me avisando que estamos na hora de começar a prática, né? E vamos lá, né? Seguir então com a nossa prática tradicional, tá bom? A gente vai seguir começando com a oração taoísta, né? Depois da oração taoísta, a gente vai fazer o abraço do universo, mais 10 minutos, e em seguida sentamos na calma mais 10 minutos, tá bom? Vamos fazer essa mesma programação, que aqui no presencial, né, duraria 1 hora toda essa prática, a gente tem reduzido para meia hora, né, por ser online, e assim a gente tem um tempo para conversar mais.